Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero propor, antes da gente iniciar a nossa aula, um bate-papo bem informal sobre tudo que está acontecendo, sobre esse momento histórico que nós estamos passando. Pandemia, coronavírus, isolamento social. Vocês estão passando ainda pela adolescência, uma fase de muitas mudanças. Tudo mudando. E no meio, ainda por cima, está tendo uma pandemia. Eu não imagino quanto deve estar sendo difícil isso para vocês. Mas hoje eu queria dizer para vocês que isso tudo vai passar. Nós vamos superar. Daqui a 40, 50 anos, vocês que hoje são os adolescentes, vão estar aí para contar como foi passar por toda essa dificuldade. E, acima de tudo, vocês vão estar aqui para contar como foi vencer todas essas dificuldades. Como vocês fizeram para se manter focados, para se manter disciplinados e conseguir o sucesso profissional, pessoal e toda a sorte de sucesso que vocês vão alcançar na vida de vocês, mesmo com todas essas dificuldades. Gente, essa semana nós vamos entrar num momento ainda mais especial, que é o momento das nossas avaliações, certo? Só que essas avaliações, elas vão ser avaliações comuns, como nós estamos acostumados durante 10, 15 anos que nós já estamos na escola. Acho que 15 ainda não, né, galera? Mas vamos lá. 10 anos, mais ou menos, que vocês já estão na escola. Só que esse momento, ele vai exigir de vocês características um pouco diferentes. Vocês vão precisar jogar limpo, vocês vão precisar mostrar para si mesmo que vocês aprenderam. Vocês vão pegar o teste e vão tentar fazer. Se vocês conseguirem, vocês aprenderam. Vocês alcançaram o objetivo da aprendizagem. Se vocês pegarem o teste e não conseguirem, vocês precisam ser honestos, jogar limpo e voltar lá nas aulas, nos exercícios e refazer. Vocês são mais responsáveis por adquirir conhecimento nesse momento de dificuldade, para quando chegar lá na frente, vocês consigam alcançar todo o sucesso que está reservado para vocês. Infelizmente, gente, essas situações elas fogem ao nosso controle. Nem tudo nós podemos controlar. Nós não podemos interferir em tudo. Eu lembro que outro dia mesmo nós estávamos lá na escola planejando nosso ano letivo, né, cheio de expectativas. Eu lembro que nas nossas turmas, né, nas nossas aulas, nós estávamos brincando, no nosso momento mais informal, e eu falei assim: gente, esse ano de 2020 eu não vou gritar com vocês. Esse ano vai ser um ano diferente. Quando eu estava falando isso, eu não imaginava que ia ser tão diferente assim, né? Mas nós não estamos aqui, nós não estamos conseguindo, não estamos superando. Eu lembro também que nós planejávamos que esse ano fosse um ano de bastante eventos. Nós estávamos planejando interclasses, estávamos planejando já com algumas meninas a participação no intercolegial. Nós estávamos planejando que o intercolegial esse ano fosse diferente, tivesse a participação de mais pessoas. Tem alguns alunos de forma mais específica, que eu até anotei aqui, ó. Talvez eu esqueça de alguns, mas vou tentar lembrar aqui de todos. Tem os meninos do futsal, né? Que são os meninos que estão hoje no 8º, no 9º. E no médio, alguns já saíram até da escola, mas que pela nossa campanha do ano passado, no intercolegial, nós estávamos com muitos planos de esse ano fazer uma campanha ainda melhor. Tem os meninos também do tênis de mesa, que estão bem motivados a participar também. O Heitor, o Heron, o Diego, o Thiago do 9º ano, os outros meninos do Heitor do 7º, o Diego do 8º.
Estávamos com muitos planos e planos palpáveis, planos reais mesmo, de fazer uma campanha bacana no Intercolegial esse ano, mas infelizmente isso não está nas nossas mãos, nós não podemos controlar isso. Galera, infelizmente, toda essa situação de quando voltaremos, como vai acontecer esse retorno, nós não podemos controlar. Nós não sabemos, ainda é tudo muito incerto. Mas tem uma situação que nós podemos sim, e nós vamos controlar. É sobre a nossa preparação. Quando tudo isso acabar, nós vamos estar prontos. Nós vamos ter estudado, nós vamos fazer todas as nossas lições e nós vamos voltar prontos para conquistar tudo aquilo que está reservado para a gente. No caso dos meninos, das meninas que vão participar do nosso intercolegial, eles vão se manter treinando, vão se manter com uma alimentação saudável e quando isso acabar, eles vão estar prontos para qualquer disputa que venha. Galera, durante um treinamento, erros, imprevistos são inevitáveis, mas nós precisamos sempre nos manter focados para aprender com esses erros, seguindo sempre em frente. Vocês são capazes de superar tudo isso. Faça a sua parte, lute pelo futuro que você quer, se mantenha estudando, você consegue. Vocês sabem, todo momento que eu tenho uma dificuldade, eu gosto de ouvir uma música. A minha música preferida, ela fala assim, ó, vou falar um pedacinho dela aqui para vocês. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Essa música eu gosto bastante dela porque ela tem várias frases de impacto. Tem outra aqui também, olha só o que ela diz. Nós vamos com você, nós somos invencíveis. Se nós nos unirmos, nós seremos invencíveis. Quantas vezes eu já disponibilizei, eu tenho certeza que todos os outros professores também já se mostraram disponíveis para esclarecer dúvidas, para ajudar vocês a conquistar. Juntos, nós somos invencíveis. Essa música também, ela diz essa parte que é a parte que eu mais gosto. Ela diz assim, ó, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. A vida, muitas vezes, coloca a gente em situações, ela vai nos conduzir, é inevitável. Nós vamos chegar a situações onde é a nossa hora de brilhar, não tem jeito. Mas se você chegar lá e você não estiver preparado para brilhar, infelizmente você vai estar cedendo a vez para outro. Essa frase é a frase que eu mais gosto. Pensem nisso, olha, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Você precisa estar comprometido com a sua aquisição de brilho. Porque se chegar a sua hora de brilhar, você não estiver pronto, infelizmente outro vai brilhar no seu lugar. Esteja preparado, estude, esteja sempre pronto. É engraçado, foi como vou contar para vocês aqui pra gente encerrar esse bate-papo, como que essa música se tornou a minha música preferida, assim, como que ela começou a apresentar significado para minha vida. Foi assim, vocês já devem saber, né, que eu dou aula de judô também lá na nossa escola, no Lavo Bilac, e desde bem cedo, eu tinha 9, 10, uns 10 ou 11 anos por aí assim, eu comecei a competir o judô. E com 14 anos eu comecei a competir de forma federada, de forma quase profissional. A gente estava numa fila, assim, de pessoas para entrar para competir, né? Nessa hora, tinha um menino com uma coisa bem moderna, que era um MP3. É um aparelho de música, de ouvir música, uma coisa bem atual, isso foi quase ontem. E ele estava lá com o MP3 dentro do kimono e um fone de ouvido, né? Ouvindo a música. Só que ele estava ouvindo assim num volume um pouquinho alto. Então quem estava atrás dele na fila conseguia ouvir a música que ele estava ouvindo. E qual música que ele estava escutando? Essa música. Só que essa música, quem canta ela é a Xuxa. Então todo mundo começou a querer zoar ele, né? A molecada
molecada, né, na época, todo mundo com 12, 14 anos, começou a querer zoar ele. Ah, tá ouvindo Xuxa, tanta música pra você, você vai entrar, você vai lutar e você tá ouvindo Xuxa. O que a Xuxa pode te oferecer? Daí ele começou a falar assim, cara, deixa de ser bobo. Você nunca ouviu essa música, como que você tá julgando que pode, que não pode acrescentar alguma coisa pra você? Ele falou, olha bem o que essa música diz. Aí ele começou a falar essas frases, né? Ele falou, eu já treinei muito, agora chegou minha hora de brilhar. Chegou a hora da vida me fazer a estrela, eu tô pronto para brilhar. E é isso que eu penso nessa música. E você tá aí de bobeira. E nesse momento eu comecei a refletir, né, sobre essa situação. Eu falei, ele tem razão. Essa música, ela traz muito significado para nossa vida. Galera, agora na sequência do vídeo eu vou deixar essa música aqui, que é a minha preferida, para vocês escutarem também. Ouçam de uma forma comprometida, de uma forma madura. Não é porque o autor é infantil que nós não podemos tirar nada de positivo disso. Ouçam e tirem algumas frases que façam sentido para vocês e anotem no seu caderno. E acima de tudo, eu queria pedir que vocês comecem essa semana de uma forma mais comprometida com a aprendizagem de vocês. Se você não está conseguindo aprender, peça ajuda. Juntos nós somos imbatíveis. Os professores estão dispostos a ajudar. Eu estou disposta a ajudar. Nós temos todo um grupo que está buscando oferecer o melhor para vocês. Então, estejam comprometidos. Vocês conseguem. E vamos agora, após a música, nós temos a segunda parte da nossa aula. Continuem aí e assistam tudo de uma forma bastante comprometida, hein? Eu acredito em vocês e eu conto com vocês. Fala galera, voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos começar falando
sobre a revisão para o nosso teste. O nosso teste ele tá bem tranquilo, ele tá bem suave. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ter bastante atenção aos enunciados das questões. Nós vamos ler e reler quantas vezes for necessário. Mas sobre o nosso conteúdo, vamos lá. De forma rápida, vocês receberam aí no plural o informativo com tudo que vai cair, certo? Vamos lá. Para o teste, está ali destacado de verde. Primeira coisa, o objeto de estudo da educação física. Qual é o objeto de estudo da educação física? O que a educação física estuda? Nós comentamos bastante sobre isso nas nossas aulas, né? Estuda o movimento humano. E nós temos isso também no nosso caderno, né? Nas nossas revisões. Segunda, o que são movimentos voluntários? Movimentos voluntários são aqueles que eu faço de acordo com a minha vontade, que eu faço com um certo nível de consciência. O que são movimentos involuntários? São os movimentos que eu faço de forma inconsciente. As estruturas do corpo, no nosso livro, eles comparam as estruturas do corpo com as peças de um robô. Nós vamos voltar lá e vamos rever essa unidade também. E nós vamos também pesquisar qual é a função das principais estruturas do corpo ligadas ao movimento, como cérebro, coração, pulmão, músculos. O que essas estruturas fazem? Qual é a responsabilidade dessas estruturas na construção do movimento? Próximo item, educação física escolar e saúde. Nós vimos lá na nossa unidade 1 que tinham 2 menininhos. Um deles estava querendo brincar lá, né, de bola, e o outro não podia. Por quê? Porque ele tinha feito exercícios demais na aula de educação física. Ele tinha chegado à exaustão. O que nós conversamos sobre isso? O que é o mais correto para manter a minha saúde? Será que eu devo levar meu corpo à exaustão? Será que isso é saudável? Nós vamos rever toda essa discussão. Próximo, agora onde eu posso encontrar esses itens para estudo, né? Que nós temos, isso foi o que vocês receberam como conteúdo do teste. Vocês vão ter que rever lá no plural a aula do dia 13. Lembram aquela aula que nós fizemos um questionário? Então, agora para o nosso teste ele vai ser bem útil. Mas para o teste nós vamos rever somente até a questão 7. E nós também vamos estudar pelo livro. Na unidade 1, que fala sobre o estudo do movimento humano, e na unidade 2, que fala sobre as estruturas do corpo. Gente, façam o teste com bastante atenção, com bastante carinho, leiam, releiam, qualquer coisa eu estou disponível aqui para esclarecer algumas dúvidas que vocês venham a ter. Agora nós vamos para o conteúdo da P1. Na P1, que está aqui destacado de roxo no nosso materialzinho aqui no plural, o que eu devo estudar? Os movimentos que são voluntários e os movimentos que são involuntários. Eu vou ver quais são os exemplos que eu posso tirar de movimentos voluntários e quais são os exemplos que eu posso dar de movimentos involuntários. Eu vou estudar também as funções dos músculos. Para que servem os músculos? Quais são os movimentos que os músculos fazem? Como é que eles agem? Essas coisas assim. Vou estudar também músculos, definição e utilidades. Para que servem os músculos? O que são músculos? Tudo isso nós temos na nossa aula online e nós temos também no nosso livro, na unidade 3. Temos também naquele questionário, lembram que eu falei? Gente, hoje, dia 13/4,
a nossa aula vai ser uma aula de revisão em questões. Então, lá tem a questão número 8, que é muito importante para a nossa P1. Estudem. E estudem também a aula do dia 30 de março. Se possível, voltem lá e revejam essa aula. Certo? Esse é o conteúdo para a nossa P1. Para a nossa P2, nós temos o seguinte conteúdo: os ossos, que nós vimos nas nossas aulas online também. Saúde dos ossos, quais são os fatores que interferem para a saúde dos ossos. Articulação, conceito de articulação, ou seja, o que são as articulações, o que é uma articulação. E aquela classificação que nós vimos das articulações, vocês lembram? Classificam de 3 maneiras. E qual é a relação da articulação com o movimento humano? E nós vamos também ter para a nossa P2 alguns conceitos do handball. Quem criou o handball? Quantos são os jogadores? Como é que acontece a prorrogação no handball? Se o jogo termina empatado, como é que é a prorrogação? Também tem na nossa P2 tempo de jogo e também as substituições. Como é que acontece a substituição? É isso que vocês precisam estudar para P2. Onde eu encontro isso, professora? Ossos e articulações você encontra no livro na unidade 4. Vocês encontram também no caderno, porque eu pedi para que vocês anotassem o conteúdo dos slides no caderno, não pedi? Então, no dia 6 e no dia 20 de abril, nós falamos sobre esse assunto. E também naquela aula de revisão em questões, no dia 13 de abril, das questões 9 até 18, nós falamos de ossos e articulações. E os demais temas de handball nós encontramos nas aulas do dia 13 e do dia 20, principalmente a aula do dia 20. Galera, sobre conteúdos para avaliações, é somente isso que eu tenho a falar. O restante já foi explicado nas nossas aulas. Se você precisar, volte lá e reveja. Se tiver alguma outra dúvida, pode falar comigo, pode me chamar através do WhatsApp ou através do e-mail para a gente tentar esclarecer qualquer questão. E agora vamos para mais uma parte da nossa aula. Continua aí, que nós vamos agora partir para o livro. Livro unidade 5. Peguem o livro, abram aí na unidade 5. Bem, galera, antes da gente iniciar aqui a continuação da nossa atividade, seguindo para o nosso livro, eu queria que vocês me acompanhassem no seguinte raciocínio. Imaginem que nós temos esses 2 homens que estão aí na figura. E nós temos a missão de subir uma escada com todos esses baldes de água. Não importa se é de uma vez, tem que pegar esses baldes todos e levar lá para cima. Qual dos 2 homens você escolheria para ser da sua equipe, para fazer esse serviço com mais eficiência? Provavelmente você escolheria o que tem mais músculos, não é verdade? Provavelmente ele conseguiria carregar mais de um balde de uma vez. Mas você concorda que os 2 homens seriam capazes de concluir essa missão? Mesmo que o outro, que é um pouquinho mais magro, ele precisasse levar um balde de cada vez, ele conseguiria, não é verdade? Mas se eu te fizer uma pergunta, qual desses 2 faria mais esforço para carregar esse peso aí escada acima? Qual dos 2 precisaria se esforçar mais? Vocês concordam que seria o que tem menos músculos? Se eu te fizesse outra pergunta,
Qual dos dois homens provavelmente estaria mais cansado ao final dessa atividade? O que já está acostumado lá a pegar peso ou o outro que aparentemente é sedentário? Se eu te fizesse uma outra pergunta ainda, qual dos dois homens aguentaria fazer essa atividade de levar os baldes escada acima por mais tempo? Provavelmente o homem musculoso faria isso por mais tempo, não é verdade? Porque nós vemos aqui, ó, ele já está acostumado a se exercitar. Então ele, para fazer esse exercício que é mais simples, ele provavelmente faria sem muito esforço, seria fácil para ele, não é verdade? Assim também é o nosso coração. Coração, ele é um músculo e quanto mais treinado ele está, menos esforço ele faz para realizar as atividades. Qual é a função de um coração? Não é bombear sangue para o corpo? Vocês concordam que se um coração for forte, ele vai realizar menos esforço para bombear determinada quantidade de sangue? Vocês conseguem visualizar essa situação? Um coração mais fraquinho, ele vai precisar fazer mais esforço para bombear o sangue. Mas já um coração forte, com somente uma bombeada, ele consegue jogar muito sangue. Ele bombeando, vamos supor que nós temos uma quantidade de 2 litros de sangue para ser bombeada. Um coração que é forte, com apenas uma bombeada, ele consegue mandar esses 2 litros de sangue para bem longe no corpo, para chegar até nas extremidades, até no pé. Mas agora um coração que é fraquinho, ele vai precisar dar várias pequenas bombeadas até conseguir chegar a essa quantidade de sangue. Por isso, é recomendado que a pessoa esteja sempre se exercitando para fortalecer o coração e mantê-lo mais saudável. Aqui na nossa página 27, que tem como tema o movimento humano e as estruturas do corpo, o coração, fala o seguinte, olha: a frequência cardíaca de uma pessoa que faz atividades físicas regularmente pode variar entre 60 e 80 batimentos por minuto. Já uma pessoa que não realiza atividades físicas regularmente, a média varia entre 80 e 100. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o coração da pessoa que se exercita regularmente faz menos esforço para bombear a mesma quantidade de sangue. Enquanto o coração de uma pessoa que se exercita regularmente bate de 60 a 80 vezes por minuto para conseguir suprir tudo que o corpo precisa, uma pessoa que não se exercita, que tem o coração mais fraco, precisa fazer mais esforço, precisa bombear mais vezes, precisa fazer de 80 a 100 batimentos por minuto. Deu para compreender, galera? Repetindo aqui, uma pessoa que exercita-se regularmente tem o coração mais forte. Se ele é mais forte, ele faz menos esforço para realizar a atividade. Agora, se o coração é mais fraco, ele precisa fazer mais esforço para realizar a mesma atividade. E temos em seguida aqui o caso dos atletas de maratona. Maratona é uma prova que tem 42 quilômetros, uma prova de corrida. As pessoas que querem participar dessa prova precisam ter o coração muito, mas muito forte mesmo. Aí, quando elas estão assim na sua vida normal, o coração delas permanece forte, não é verdade? Então, ele vai, para realizar as atividades comuns,
Em 1 minuto, ele bate só entre 40 e 60 vezes e consegue fazer tudo que é necessário. Ele consegue suprir tudo que o corpo precisa, dando somente 40 a 60 batimentos por minuto. Nós podemos comparar as batidas por minuto com as subidas de escada. Para levar a mesma quantidade de baldes, a pessoa que é um pouquinho mais fraca vai precisar subir mais vezes a escada, você concorda? Às vezes ela pode não conseguir levar um balde cheio, ela leva metade, desce, leva outra metade e faz assim, várias subidas e descidas. Ela vai conseguir levar toda a quantidade de baldes até lá em cima. Só que ela vai precisar fazer muitas viagens. O coração vai conseguir levar o sangue também, mas ele vai precisar fazer muitos batimentos. Deu para entender essa relação, galera? Preciso que vocês tenham isso bem claro na mente de vocês, hein? Quanto mais forte, menos esforço o coração vai precisar fazer. E o rapazinho aqui que tá mais forte, se bobear, ele pode levar até 4 baldes de uma vez. Coloca 2 aqui no ombro, 2 nas mãos, não sei. Vai lá e consegue, com poucas subidas, levar uma quantidade bem grande de baldes. Assim é o coração. Se ele está forte, com poucos batimentos, ele consegue bombear uma quantidade bem grande de sangue, bem satisfatória. Deu para entender essa relação, galera? E é isso que eu queria que vocês entendessem para a aula de hoje. Nós vamos encerrar por aqui. Vou pedir para que vocês façam mais uma vez a leitura da página 27. E eu gostaria de ressaltar a importância de que os senhores tenham atenção no momento de fazer o nosso teste e no momento de fazer a nossa P1. Lembrem-se de tudo que nós conversamos. Vocês são capazes, não é nada diferente do que nós estamos vendo nas nossas aulas. Vocês conseguem, leiam com atenção, vão lá e arrasem. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.